Nós vamos dar início à nossa reunião, falando com Deus. Que momento agradável e oportuno, meu irmão, minha irmã, falar com Deus, com Jesus, com todos os seus santos, inclusive aqueles que foram designados do alto céus, estão conosco nesse momento. Cabeças curvadas, as mãos para os céus. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, nesse momento, Senhor Deus, com alegria e com satisfação na nossa alma, com o nosso espírito repleto de regozijo e felicidade, queremos juntos nesse momento expressar ao Senhor, ao Teu Filho, ao Teu Espírito, nossas queridas Rainhas Celestiais, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, santos profetas e santos apóstolos, arcanjo, serafins e querubins, e ao Senhor, santo e querido irmão Aldo, por tudo quanto nos proporciona nesse momento. Mas esta tão gloriosa oportunidade de estarmos reunidos e unidos num só Espírito, nesta casa bendita, casa do Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e a todos os teus servos, que o Senhor criou e formou, para que eles, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o representasse aqui à terra, teu poder, a tua graça, tua misericórdia, representasse o teu Filho e o Espírito Santo, e os profetas e os apóstolos. Querido e santo irmão Aldo, a nossa gratidão ao Senhor, por nos fazer conhecedores do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus e do Evangelho do Reino dos Céus. A nossa gratidão ao Senhor pelo ministério realizado à frente desta igreja, e hoje em espírito e verdade, cuidando desta igreja, cuidando de nós, nos amparando. Profeta de Deus Altíssimo, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, e os que estão conosco nesse momento, que foram designados dos céus, abençoa a nossa reunião, que iniciamos nesse momento, para a honra e glória e louvor de todos os santos, honra e glória ao nosso Deus, a Jesus, príncipe e o autor da vida, ao Divino Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém.
outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade. Sua palavra tem poder e vence o mal. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Aqui está seus milagres operando, com seu poder infinito, sinais como os nunca visto, nesta igreja estão se realizando. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado.
Senhor Deus poderoso aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. Amém. Eu agradeço o nosso coral, o trabalho de todos e as lindas apresentações. Hinos estes que fizeram parte, vão fazer parte da nossa meditação. Irmãos, nós vamos passar para a última parte da nossa reunião desta noite. Mais uma vez, eu quero agradecê-los pelo esforço de todos. E também o silêncio e a reverência dos irmãos que estiveram, estarão até o término do nosso trabalho. Porque há duas mensagens muito importantes, irmãos. A primeira delas é a respeito do sacramento do batismo nas águas. Eu convido ao senhor, à senhora, você jovem, inclusive aqueles que ainda não se submeteram a este sacramento, ainda a exemplo do nosso mestre, nosso Senhor Jesus, que cumpriu diante de Deus, cumpriu a justiça do seu Pai, mesmo
não precisando de ser submergido nas águas do Rio Jordão. A semelhança dos demais, que foram então batizados pelo o profeta São João Batista. E Jesus, para cumprir a vontade do seu Pai, do nosso Deus, a justiça dele, ele também foi emergido naquelas águas, para que ele deixasse de exemplo. Jesus não teve pecado. Aquele batismo não foi para o sepultamento de pecados, de erros, mas sim, como diante daquela multidão dos discípulos, São João Batista ignorou, ficou indignado, porque ele se manifestou diante do profeta. Então ele disse: mestre, careço eu ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim? Então o mestre respondeu: deixa por agora, convém cumprir a justiça do meu Pai. Então naquele momento ele foi batizado. Após ser imergidos nas águas, o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba branca, desceu sobre ele. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, este é meu filho amado em quem eu posso confiar, em quem eu confio. Então, irmãos, assim cabe a tantos quantos estão crendo, estão frequentando as nossas reuniões, aqueles que estão ao seu lar nesse momento, nos assistindo, que estão crendo na Santa Vó Rosa, na missão profética da Igreja Apostólica, crendo no Santo Irmão Aldo como um profeta, crendo fielmente em Jesus como Senhor, como Salvador da humanidade. Faça da mesma forma. Amados, e nós que somos batizados, que já cumprimos a justiça de Deus e prometemos a Deus morrer para o mundo, morrer para o pecado, nós vamos nesse momento refletir. Amados, que momento oportuno que o Pai nos proporciona nesse momento. Que importância a sua presença, o seu esforço, a sua dedicação em estar na casa de Deus nesta noite. No seu lar, por um motivo justo, não pôde estar conosco nesse momento, mas está acompanhando a reunião. E também vai aproveitar a oportunidade para, assim como nós, reunidos nesse momento, meditar profundamente, refletir, irmãos, até o ponto de fazermos um exame de consciência, relembrar aquele momento tão glorioso, inesquecível, embora alguns se esqueceram, embora alguns não se lembram mais. Mas nós, irmãos, que estamos tendo essa oportunidade nesse momento, diante da mensagem, vamos relembrar
aquele momento glorioso, em que nós não presenciamos, mas nós sentimos o trono de Deus, Deus com a sua corte, se aproximar da terra para receber o nosso voto, o voto de fidelidade, o voto de conversão, que realmente nós estávamos ali para confirmar diante dele, para confirmar para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, que verdadeiramente nós estávamos convertidos a esta fé, a esta doutrina, ao Evangelho do Reino dos Céus, prometendo morrer para o mundo e para o pecado, e viver somente, inteiramente, eternamente para Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para os santos profetas e os santos apóstolos. A semelhança deles, nós como santos também. O Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos os que iriam ser submetidos ao batismo para que meditassem no valor deste sacramento para a sua alma e na importância para a santificação do seu espírito, pois, sem santidade, não podem vencer as lutas de cada dia, pois devem sempre ser muito dedicados ao bem e à santificação de sua vida, conforme ensina o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos. Ele ensinava assim naquela época: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que usa da razão e a boa consciência. E não vos conformeis com este século, que significa, ou seja, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é de que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em boas obras, educados, bondosos e sempre fazendo o bem, evitando tudo o que impede a sua santificação, sendo sempre obediente às leis da igreja, à sua doutrina e disciplina. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da igreja, desejamos que todos aqueles que irão se batizar sejam muito felizes e abençoados em sua carreira de fé. E os que resolveram se batizar no próximo batismo, que será realizado no sábado, dia 2 de setembro, que façam sua ficha de batismo na sede ou na sua congregação, trazendo seus documentos de identidade e CPF, além de uma foto 3x4, pois ainda é tempo para este passo tão importante na sua vida. Irmãos e irmãs, então, aqueles que ainda não assim o fizeram, e que ainda há dúvida em sua alma a respeito esta igreja, a respeito o Santo Irmão Aldo, a respeito os santos, a respeito a doutrina e disciplina. Faça um esforço. Pede a Jesus, pede a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, pede a Deus que abra a sua mente, entendimento e sabedoria,
diante do que nós temos, diante do que aprendemos e diante do que vemos e vimos. Um profeta, uma doutrina, uma disciplina, regras morais, disciplinares. Resumindo, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus. Aquelas palavras, aí, irmãos, está que não há dúvida a respeito do conhecimento de cada um de nós, apostólicos. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Isso foi Deus. Isso foi Deus com Jesus, com seu Filho na glória celeste, nos céus. Se nós somos, se Ele fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, Deus, Ele é puro, Ele é santíssimo, não tem mancha, não tem pecado, não existe pecado nos céus. Ele é puro. Irmãos, e desta forma precisamos ser nós, porque nós somos a criação divina. Ele lá com Jesus se referia a nós. Deus se referia ao Senhor, a você, jovem, a nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porém, o que a Santa Vó Rosa, o que Jesus, o que os apóstolos, em nome de Jesus, ensinou a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, é para que nós verdadeiramente sejamos imagem e semelhança de Deus. Ok? Não esqueça disso, meu irmão. Não esqueça desta doutrina. Não esqueça do seu batismo, do seu voto de fidelidade para com Deus. Vamos viver a esta imagem, a esta semelhança ao nosso Pai, a Jesus Cristo e aos santos que está na região celestial. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos aproximando de uma data memorável, uma data inesquecível. Mais um ano, mais uma vez. É o momento de relembrarmos. Irmãos, esta data que nós apostólicos tivemos a incumbência, o privilégio de comemorarmos. Não como vamos comemorar neste ano. Irmãos, comemorar com aquela convicção, com aquela fé e com aquele amor, que mesmo ele não estando presente no corpo visível, do alto céus, em espírito e verdade, da forma que ele recebia do seu povo, eu posso dizer dos seus filhos, porque ele tinha, eu falo tinha porque no corpo visível, ele tinha nós como um filho que um pai ama verdadeiramente. Este amor ele tinha por nós. Estou falando do corpo visível. E hoje em espírito e verdade, imaginem a cada um de nós. Eu estou falando do Santo Irmão Aldo, meu irmão. Eu estou falando daquele servo de Deus, deste servo de Deus que hoje está com convicção
à destra de Deus, ao paraíso de Deus. Ele nos deu essa prova. Ele provou, embora alguns não aceitam, embora alguns não acreditam e não acreditaram. Até então eu posso dizer que estavam cegos. Mas, meu irmão, o senhor, a senhora, aí ao seu computador, nesse momento de reflexão, a respeito deste profeta de Deus, quantas bênçãos, quantas graças, quanto carinho e quanto amor. Até mesmo pela razão de hoje, a sua vida em conhecimento, em sabedoria, e até mesmo, meus irmãos, livre de uma enfermidade, livre de um sofrimento, porque Ele te ajudou, Ele te aconselhou. Mas, meus irmãos, não vamos chegar a este ponto. Vamos refletir somente nos 44 anos. O que Ele pôde fazer para nós? Aonde que nós chegamos e aonde nós estamos? Alguém tinha que ter feito isto. Alguém tinha que estar apto aqui na terra, à semelhança dos profetas do passado, que representou o verdadeiro Deus e ensinou a doutrina dos céus. Ele também, o irmão Aldo. Portanto, meus queridos irmãos, o Senhor, eu vou perguntar para a igreja, nesse momento que os irmãos estão refletindo, recordando. Vamos recordar, irmãos, por que o Senhor está aqui? Por que o Senhor, a senhora, você jovem, ama Jesus? Por que você é apostólico? Por que vocês amam, acreditam, aceitam aquela rainha que foi nomeada no céu, rainha poderosa, santa, pura, imaculada, Maria Santíssima? Quem que fez isso? Quem que te fez ser conhecedor dessa verdade? Quem? Foi o santo irmão Aldo, irmãos. Foi o irmão Aldo. Ele que nos ensinou. Foi a razão, o ministério dele. Foi o irmão Aldo. Agora eu pergunto à igreja, o senhor, você, internauta, se não fosse o irmão Aldo naquele dia, em que a igreja chorava, em que a igreja se lamentava, e agora? O que nós vamos fazer? Como expressava eles, sem a irmã Rosa? O que nós vamos fazer? Irmãos, e estes até então, não sabia e não imaginava que ela já estava exercendo o seu ministério de Espírito Consolador. O corpo ainda sendo velado na rua Tuiuti. E ela já trabalhando, subiu, recebeu de Deus aquilo que Jesus havia prometido ao vencedor. Ela venceu,
que aquele vencedor se assentaria em seu trono ao lado de Deus, como ele se assentou. Ela retornando, e a uma determinada hora da noite, aquele homem, que ministério não tinha na igreja, era simplesmente um funcionário, para que não bastasse, diante da dignidade dele, da honra e da pureza e da qualidade que ele possuía, ela desceu do alto céus, coroada, galardoada, como Espírito Consolador da promessa de Jesus, com a sua companheira, Virgem Maria Santíssima. Repousando ele estava, ao abrir os seus olhos, pôde ele contemplar a Santa Rosa, a sua tia. E ao seu lado, a Rainha Celestial, a Rainha dos céus, a Mãe de Jesus Cristo, linda e maravilhosa. Ambas passando para ele os seus dons. Aldo, eu preciso de ti. Eu sei que não vais me negar. E naquele instante, ele prometeu. Prometeu que seria fiel e serviria a Deus, e a ela e a Jesus, e aquela que estava ao seu lado, que propositadamente por Deus, para que ambas fossem levar a mensagem a Ele. Irmãos, eu quero provar e mostrar uma coisa para a igreja, para que todos entendam uma coisa. Este fato, para chegar a esta altura, para chegar a este ponto, esta pessoa, uma pessoa, precisa estar 100% consagrado em santificação. 100%. 100% já é santo. A semelhança do que aconteceu com a Virgem Maria. Aquele anjo que desceu dos céus, o anjo Gabriel, para que ele descesse do céu e se manifestasse aos olhos daquela jovem, aquela moça, virgem pura e imaculada, ela precisaria estar 100% consagrada em obediência. Ok? Assim foi o santo irmão Aldo. Eu provo isto. Aí está a prova. Além da Santa Rosa, a Virgem Maria. Porque ele estava à altura, meu irmão. Ele estava à altura de poder ter a presença da Santa Rosa e da Virgem Maria Santíssima. Portanto, querido irmão, minha querida irmã, internautas, medita profundamente, vamos meditar profundamente o que o irmão Aldo foi, o que o irmão Aldo está sendo na vida de um apostólico obediente e consagrado. Ele está vivo. Pode ser que ele está morto. Na vida de alguém que não reconheceu, que não deu valor, que não acreditou, que não deu crédito. Ele não vive. Porém, ele vive. Ele é santo. Ele está na vida do apostólico. Ou
de quem quer que seja, a partir de que vier entender e compreender e confiar e obedecer tudo quanto Ele nos deixou legado para o bem, para a vida de cada apostólico, de cada apostólica. Como Ele falava para nós, é para o seu bem. É para o bem de cada apostólico e de cada apostólica, é para o bem da igreja. E muitas vezes, resumia ele: quem avisa, amigo é. Ele foi meu amigo. Ele foi nosso amigo. Ele foi um pai de verdade. Porque tudo ele fez para que nós fôssemos um povo bem-aventurado, felizes, prósperos e vencêssemos o império da morte e herdar a vida eterna. Não é porque ele não está no corpo visível que isso não se dará na vida de um apostólico ou apostólica. É só viver a doutrina, a disciplina, ser obediente, fazer a nossa parte. Dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. O irmão Aldo, em outras palavras, ele nos disse isto: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos comemorar dia 31 de agosto com muito júbilo em nossa alma e regozijo e reconhecidos por toda a felicidade que hoje nós possuímos, desfrutamos na Igreja Apostólica, razão pela qual o seu ministério de servo de Deus e poderoso profeta. Comemoramos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que estaremos recordando com ações de graças ao Pai Celeste e com expressões de reconhecimento a este santo de Deus. O maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos à frente desta Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, e também por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários que o nosso Senhor Jesus nos transmitiu, através da Santa Avó Rosa, que é a doutrina e a disciplina da nossa igreja. Pois ela, Santa Avó Rosa, foi levada aos céus para cumprir a missão de Espírito Consolador da promessa de Jesus. Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete. Irmãos, esses dois servos de Deus está sendo esquecido, infelizmente. Mas nós não podemos esquecer que o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete, eles foram um casal protagonista para que Jesus restaurasse a Igreja Apostólica. Vamos de quando em quando recordar, lembrar, agradecê-lo a Deus por ter tido como direção da igreja o bispo Eurico e a missionária Odete. Eles foram um braço forte. Foi através deles que a senhora Rosa passava, ao contemplar aquela tenda pró cura
e salvação. Ela pôde adentrar. Daí por diante, a Santa Vó Rosa passou a dirigi-los através do irmão Aldo. Da mesma maneira como Jesus falava com a Santa Vó Rosa, passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Em apenas um ano após esses fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes da hora milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação de um povo realmente convertido e consagrado. Graças à sábia orientação que a Santa Vó Rosa transmitia ao primaz, irmão Aldo, e que eram divulgadas através da hora milagrosa. No ano de 1972, sob orientação da Santa Vó Rosa, o primaz, irmão Aldo, deu início à construção da sede que, em 10 meses, foi inaugurada como templo próprio da nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos, tanto que de 11 congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente 300 congregações, de apenas uma emissora transmitindo a hora milagrosa, passamos a ter 38 emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante os 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel a Santa Vó Rosa e a sua igreja. Com o exemplo e ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Vó Rosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina como regra de boa conduta ensinada por esta Igreja Apostólica. Observem o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa. Não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservado com muita fé, amor, coragem e consagração. Também para honrar a esse santo de Deus, Santo Irmão Aldo, que, glorificado nos céus, com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus e por sua igreja na terra. Por conseguinte, uma igreja para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis e aos seus mandamentos. Também precisa estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico. Irmãos, que palavra de firmeza, que palavra profunda, que chamado de Deus, posso dizer assim, porque para expressar desta forma, povo apostólico, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo. Vamos, irmãos, vamos ser gratos ao Santo Irmão Aldo. A nossa vida nós devemos ao Irmão Aldo. Deus ama o Irmão Aldo. Sabe por que Deus ama o Irmão Aldo?
Sabe por quê, igreja? Que Jesus, a Virgem Maria, os santos profetas, os santos apóstolos amam o irmão Aldo? Porque foi o irmão Aldo que representou ele, Deus na terra, para o senhor, para a senhora, para nós. Deus ama o irmão Aldo porque ele representou a Virgem Maria e o seu espírito. Jesus, os profetas e os apóstolos. Porém, nós não somos idólatras. Nós somos um povo reconhecido. Nós somos um povo reconhecido. Há um homem que, a semelhança do passado, foi usado por Deus aqui na terra para representá-lo. E a função desse servo de Deus foi representar Deus, foi representar o seu Filho, foi representar o Consolador, a doutrina e a disciplina dos céus, o Evangelho de Jesus. Para um dia, quando então terminar o nosso percurso aqui, porque vai terminar, estarmos, como disse Jesus, de pé diante dele, de pé diante de Deus, do Consolador, e hoje diante do santo irmão Aldo. Por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus, e procurem a cada dia obedecer os seus sábios conselhos e as orientações que ele nos deixou, pois são dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem esta data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o santo irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor, santo pastor do rebanho de Jesus e do santo Consolador. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Em nome dos santos que aqui estão, em nome do santo irmão Aldo, pela sua educação, pela sua reverência e pelo seu respeito. E eu afirmo que foi desta forma, desta maneira, em que todos puderam refletir profundamente a respeito das nossas mensagens e, inclusive, em exclusivo, a este servo, poderoso servo de Deus, o santo irmão Aldo. Por gentileza, fique em pé. Obrigado ao coral, a todos vocês, internautas, o meu muito obrigado em nome de Deus e em nome de todos os seus santos, do santo irmão Aldo e da santa Avó Rosa. Oremos. Santíssimo Deus, ó querido Pai, ó querido Jesus e Espírito Santo, que alegria, que felicidade, que regozijo na alma, Pai, em saber que o Senhor que proporcionou mais esta tão gloriosa oportunidade. Te louvamos, te glorificamos para sempre, Pai. A Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos profetas e os santos apóstolos, todos os teus santos, todo o teu reino, por sermos felizes e bem-aventurados e vencermos este mundo. Pai, o mundo complicado que está. Como disse o teu filho, pregando, ensinando e avisando os discípulos e os apóstolos, o mundo está posto no maligno. Porém, contamos com o teu poder, e teu poder está sobre nós, sobre esta igreja. É por isso que nesse momento, numa só fé, numa só voz, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, Pai. Santo e querido irmão Aldo, glorioso e poderoso profeta do Senhor Deus,
Virgem Maria e Santa Avó Rosa, abençoem grandemente a todos nesse momento, os internautas, visitantes, e assim estes também, que aqui estão, que foram colocados seus nomes nesta caixa de oração. Com a mesma esperança, Senhor, com a mesma esperança, Santo Irmão Aldo, de serem felizes, bem-aventurados e prósperos e vencedores, assim como nós. Contamos com a tua bênção, te pedimos, te peço, Santo Irmão Aldo, com toda a corte celestial, abençoem a todos nesse momento, irmãos, irmãs e internautas. Receba nesse momento a bênção deste profeta glorioso, o Santo Aldo, a bênção da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor, uma boa noite de descanso a todos. Amém.